Galera, eu comprei um PS Vita e o primeiro jogo que eu dei atenção, né, e que eu quis jogar nele foi o God of War Collection, né? E aproveitando aí que tá esse hype do God of War Trilogy Remake, eu quis voltar ali, reviver a série clássica e jogar os clássicos ali, ver o que na minha opinião, precisa melhorar no jogo, no quesito gráfico, história. E o primeiro ponto que todo fã quer ver, né, é os gráficos, porque o que anima bastante num remake são os gráficos ali, né? O jogo que você tanto amou ali no passado, né? Um jogo que já tá datado graficamente nos moldes atuais, né? Nos gráficos atuais, como que seria nos gráficos atuais. O primeiro ponto é os gráficos, né? Todo fã quer ver, né, toda aquela saga grega ali com os gráficos atuais, né? Já imaginou ali uma luta ali contra a Hydra ou contra o Ares, contra a moeda de R$1, né? Que é a estátua lá do God of War 2. Cara, eu imaginando aqui comigo o tanto que vai ser insano isso. E já no primeiro jogo, que vai ser o primeiro jogo que a gente vai receber nos moldes atuais, vai ser o God of War 1, né? Eu não sei como que vai ser, eu não sei se eles vão lançar tipo assim o 1, o 2 e o 3 ali num período curto de tempo, ou já vai lançar os três ao mesmo tempo, né? O ideal, na minha opinião, é que fosse um de cada vez, porque assim dá a entender que eles vão ter mais tempo para polir, trabalhar melhor em cima de cada um, do que eles querem entregar tudo de uma vez, porque quando entrega tudo de uma vez, provavelmente a agenda fica muito apertada e acaba que eles não entregam todo o potencial deles para entregar uma coisa bem fechadinha, sabe? Essa é a minha opinião, mas se lançar os três ao mesmo tempo ali, vai que fica tudo perfeito, né? Mas na minha cabeça, se lançasse um de cada vez ali num curto período de tempo ali, seria melhor para poder trabalhar melhor em cada um. O ponto que eu falei anteriormente, né, que é os gráficos, que todo mundo quer ver. Eu tava jogando o God of War 1 e acho que os gráficos dele já tá bem datado. O God of War 2, na minha opinião, ele ainda é um jogo bonito, né, mas um remake nele cairia bem, cairia como uma luva. O 3 é o que menos precisa, porque na minha opinião o 3 ele é um jogo muito bonito até hoje, ainda mais porque ele tem um remaster, né? Ele tem um remaster aí que ainda é bem atual, né? Que você vai jogar ali no PS4 ou no PS5, o jogo parece que foi lançado por agora, entendeu? Esses anos aí. O segundo ponto que todo fã quer ver, né, é aquele Kratos brutal, né? Que já é uma marca registrada ali da saga grega, né? Eu creio que muitos dos jogadores, assim como jogou a saga nórdica, talvez não tenham gostado muito, que nem eu mesmo não gostei muito dessa saga nórdica, porque eu acho que o Kratos tá muito calmo, ele tá muito contido, ele não, na minha opinião, ele não é mais aquele Kratos imponente, sabe? Aquele Kratos que impõe medo. Os inimigos ali não tem medo do Kratos, entendeu? Essa é a verdade na mitologia nórdica, né? E para mim o último suspiro dessa jornada do Kratos é um jogo ali que se passa, os jogos que se passam antes da mitologia nórdica, por exemplo, um jogo aí que se passa ali no Egito, né, que tem especulações aí de que pode ser lançado, e a saga grega, né, que vai ter esses remakes aí, e todo mundo quer ver esse Kratos brutal de volta, né? O fã raiz, ele tem saudades desse Kratos brutal, e eles têm que trabalhar muito bem isso no remake, né? Não mexendo ali no Kratos, querendo humanizar ele demais, aquela coisa, porque eu tava jogando God of War 2 ali, o Kratos, ele é poucas ideias, e ele é assim mesmo, ele não tem esse negócio de papas na língua, ele chega e se você estiver no caminho, ele vai passar por cima. Por exemplo, tem a parte do Teseu lá no God of War 2. O Teseu tá lá e o Teseu fala pra ele ir embora e tudo mais. E ele fala assim: se você não sair do meio, velhote, eu vou te matar. É isso que ele fala, basicamente. E tem a parte lá também do Perseu, que eu acho até
meio brucutu essa parte, eu acho top demais. Toda vez que eu vejo eu fico, nossa, o cara é bruto demais, porque na cena lá que o Perseu tá falando lá, que as Irmãs do Destino mandou o Kratos como um sinal, como como se fosse uma espécie de trabalho para ele vencer, né? Para ele ultrapassar, um obstáculo para ele ultrapassar, e o Kratos simplesmente não fala um A. O Perseu fica falando sozinho lá e começa a endoidar que o Kratos é um obstáculo no caminho dele. O Kratos não fala um pio, só vai lá e mata o maluco da forma mais brutal possível. Ou seja, bem Kratos de ser. Esse é o Kratos que nós quer de volta. Kratos brutal, entendeu? Não um Kratos pai, ou aquela coisa. Beleza, o Kratos ele sempre foi um pai ali e tudo mais, mas a saga grega, na minha opinião, ela é como se fosse a decadência do Kratos. É o Kratos no fundo do poço da desumanização mesmo. Ele não é mais aquele Kratos. Ele perdeu as esperanças. É basicamente uma pessoa que perdeu a esperança na humanidade, entendeu? E isso é que é o interessante, porque você pega o God of War 1, já tem um pouco ali daquele Kratos. O pessoal que fala que o Kratos sempre foi esse cara bruto e tudo mais, mas o God of War 1, pra mim, ele tem a melhor história, porque é a origem ali do personagem e tudo mais, né? Conta mais ali sobre quem é o fantasma de Esparta e por que ele ficou branco, de onde veio as lâminas. É demonstrado que depois que ele matou a mulher dele, filha dele, que eram os bens mais preciosos dele, é demonstrado que ele tá arrependido, que ele é aquele Kratos que, por mais que ele seja bruto, ele tem remorso, ele se sente mal, as visões ficam atrapalhando ele, os pesadelos, ele não consegue dormir. Ou seja, tipo assim, tem esse lado mais humano do Kratos no God of War 1. No 2 ele já tá, tipo assim, poucas ideias. E no 3 nem se fala, no 3 ele virou uma máquina de matar mesmo, entendeu? E nessa trilogia clássica já tem essa parte humana do Kratos. E pra mim, no remake ali da saga grega, eu acho que eles não tem que mexer nisso e tentar humanizar mais ainda o personagem, entendeu? Porque o Kratos, ele é isso. Lá no God of War 1 ele tem um remorso, ele se arrepende e tudo mais, mas depois que ele vira um deus, o cara tipo fica arrogante ali, fica como é que fala? Ele fica, tipo assim, ele tem o poder ali, né, de um deus, e ele é aquele cara bruto, ele passa por cima de todo mundo. Se alguém... e o Kratos, ele é frio, né? Tem uma parte lá que ele usa um espartano para poder ser moído lá aquela fatídica parte lá que você pega o Golden Fleece, né? Que é o bracelete. Que tá tem o Cerberus lá que tá comendo, né? Aí ele pega o Espartano lá pra poder moer lá e quebrar as engrenagens lá. Aí ele destrói as engrenagens pra poder entrar lá e derrotar o Cerberus. Acho que todo fã lembra dessa parte aí. Ou seja, ele pega o cara lá e coloca lá na maior frieza do mundo, entendeu? Tipo, se você servir pro Kratos pra alguma coisa, entendeu? Ele vai te usar na maior frieza. Essa é a decadência do Kratos ali, e é esse Kratos que nós quer ver, entendeu? Essa é a verdade. A gente não quer ver o Kratos todo afrouxado, todo, sabe? Tipo assim, apontando o dedo na cara dele e ele baixa na cabeça. Não, cara, a gente quer ver o Kratos brutal. Eu não sei vocês, mas outro ponto aqui, e na verdade não é nem uma mudança, mas algumas pessoas aí talvez vai querer que mude, mas eu, na minha opinião, não precisa mudar a história, entendeu? A história do God of War, a saga clássica ali já é bem fechadinha, apesar do 2 ele ter mexer ali com viagem no tempo, ter algumas incoerências ali, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi é que quando o Kratos volta no passado, ele volta ele mesmo ali de corpo físico, ele derruba os Zeus ali, né? E tem aquele Kratos que tá ali no chão, ou seja, é como se ele abrisse um loop infinito, porque
O Kratos ele volta ali no passado, mas aquele Kratos que estava deitado ali no chão, que tá caído, que tá morto, ele vai fazer a mesma jornada que aquele Kratos do futuro, né? Que veio pro passado. Eu acho que é isso. A gente fica até confundido. Mas, tipo assim, na minha opinião, a história ela já é bem elaborada ali. Não é nada muito, como que pode dizer, nada muito complexo. Tem que entregar. O God of War ele entrega pra você ali aquela brutalidade, entendeu? Aquela brutalidade com aquele personagem que ele entrou naquela decadência, naquela frieza, e a história mais humanizada do Kratos é contada ali no God of War 1, né? Que ele matou a mulher e filha dele e tudo mais. Aí já no 2 ali até o 3 ali é vingança. É uma história de vingança, mais focado na vingança, né? O 1 também é vingança. Ele tá atrás de vingança ali, ele quer derrotar e matar o Ares, né? Mas só que no 2 e no 3 eles dão uma ênfase maior ali, né? E né, nessa coisa de vingança, né? E o último ponto que eu acho que eu vi algumas pessoas, já vi em alguns vídeos algumas pessoas falando de querer esse novo God of War nos moldes do God of War da saga nórdica. Mas, cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, pra mim, esse novo God of War, por mais que ele tenha uma gameplay divertida, a câmera funciona, eu acho que não vai funcionar na saga clássica. Por quê? Eu acho que a saga clássica, ela entrega muitos cenários marcantes, muitos inimigos gigantescos que ficavam, tipo assim, estratosféricos assim na tela, entendeu? Porque assim, você já parou pra pensar como é que seria a luta com o Cronos, com a câmera do jogo atual, o tanto que seria sem graça, entendeu? Ou ali contra... A do Cronos é o melhor exemplo, porque o Cronos é gigantesco, entendeu? Tem a luta ali contra a Hydra também. Tem uma parte do... Eu tava jogando ali no PS Vita, tem uma parte que ela sempre foi marcante pra mim no God of War 2, porque, na minha opinião, o God of War 2 ele é o que tem os cenários mais marcantes pra mim, mais bonito ali, né? O 3 ele já tem pra mim ele já tem as melhores boss fights ali, gameplays, gráfico mais bonito. Mas o meu favorito é o 2 ali, né? Porque é o começo de toda aquela vingança ali contra o Kratos. Ele tem mais aquele sentimento ali de aventura e jornada do Kratos, né? Atrás de uma maneira de voltar no tempo ali para derrotar os Zeus. E para mim ele tem uns cenários mais marcantes. E tem um cenário lá, aquele fatídico cenário dos cavalos. Que o Kratos tá correndo na corrente, né? Eu vou ver se eu consigo colocar aí na tela. Aquela parte ali numa câmera atual, na câmera atual da saga nórdica, pra mim não funciona, cara. E pra mim, God of War clássico, ele tem que ser com a câmera clássica. Porque com a câmera clássica você consegue ver melhor o cenário. No God of War 2, ele tem muitos cenários ali marcantes, por exemplo, esse que eu tô falando agora dos cavalos. Quando você tá andando, tem aquele jogo de câmera, de mostrar de longe, assim, o Kratos correndo assim pela corrente, aí depois a câmera aproxima, tem todo aquele jogo de câmera, aquela coisa, entendeu? Tipo assim, bem característico de God of War, e eu acho que isso no remake ia ficar do caramba, entendeu? E não funciona com essa câmera atual, entendeu? Pra mim tem que ser a câmera clássica para você conseguir enxergar melhor aquele cenário bonito que eles entregaram lá na saga grega, e também você conseguir enxergar o inimigo. O Kratos parece uma formiguinha ali, para demonstrar que o Kratos, apesar dele ser pequeno, comparado com o inimigo que ele tá lutando, ele é bem poderoso, né? E também uma coisa que me preocupa, eu não sei vocês, mas na saga nórdica, o Kratos, ele... acho que foi no God of War Ragnarok que eles colocaram ali a aparência do Kratos clássico. Cara, eu não gostei daquela aparência. O Kratos tá muito parecendo assim com cosplay, sabe? Aquela skin do Kratos clássico no God of War Ragnarok. Eu não gostei, cara, da aparência do Kratos. Pra mim, ele não tá imponente. Ele não tá imponente. E, na minha opinião, o Kratos, ele tem que ser aquele Kratos ali mais parecido com o God of War 3. Aquele Kratos com a cara mesmo assim demoníaca, queixão quadrado,
assim, bombadão, assim, forte, entendeu? É aquele Kratos ali que impõe medo, e pra mim ele é o Kratos que mais funciona na aparência. E é isso aí, cara, eu espero, assim como todos os fãs, que eles não tirem nada. Por exemplo, tem os minigames de sexo que o pessoal tava criticando, isso é desnecessário, que não sei o que, isso é aquilo. Cara, não tem que tirar nada. Não é questão de safadeza, é porque aquilo dali marcou uma geração. Quem é que não sabe ali do meme do bolinha, apertar a bolinha, entendeu? Aquilo dali já fez parte do jogo e faz parte do personagem também, porque o Kratos, ele não faz... não tem relação ali com aquelas mulheres só por ter. Ele é como se demonstrasse a decadência do personagem, ele afogar as mágoas dele, ele tentando sair ali um pouco dos problemas, sabe? Tipo assim, não é só uma coisa que tá ali de graça, entendeu? E faz todo sentido ali com aquele ambiente, com toda aquela cultura grega que valoriza muito o corpo, né? Eu acho que tem tudo isso, e não é só uma coisa ali que tá ali só pra o jogador ver seios, entendeu? De mulher, não, entendeu? Tipo assim, faz parte do jogo e marcou toda uma geração, marcou a saga grega, entendeu? E pra mim não pode tirar nada, pra mim não tem que tirar nada, tem só que acrescentar alguma coisa ali que não seja um plot twist ou uma coisa assim bombástica demais, que vai atrapalhar ali na trama principal, e os gráficos melhorar ali e manter a gameplay clássica. Eu acho que todo fã quer isso. E é isso aí, galera, um bate-papo aqui rapidinho mesmo aqui, só pra... me desculpa aí se às vezes eu acabo me perdendo nas palavras, porque eu só vou falando aqui, entendeu? Eu não tenho roteiro, só vou falando aqui. E eu espero muito que seja nos moldes clássicos, eles não tirem nada, só melhorem os gráficos, acrescente ali algumas coisas, e pra mim vai ser do caramba revisitar cenários com os gráficos atuais, né? Aquela parte lá dos cavalos do 2, a parte do pântano, né? O templo ali das Irmãs do Destino, a parte do Atlas, cara, vai ser sensacional. A luta contra o Cronos, a escalada ali do Monte Olympus. Eu espero muito que esse jogo seja no todo uma obra de arte. E é isso aí, galera. Falou.